Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 166 dos Fanáticos do Algarve. Hoje vamos continuar a viajar pela atualidade desportiva do Algarve, com destaque para o Distritalão. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e Luís Moreira. Vamos começar com a morte de Clésio. Ricardo, o homem martirizado pela vida que nunca desistiu de viver até que a morte o derrotou. Encarnação, começamos por aí. Olha, em primeiro lugar, boa noite para ti, boa noite também para o Luís e para todos aqueles que nos acompanham neste programa que fala daquilo que é mais importante, que é o desporto algarvio e, acima de tudo, o distrital. Em relação a essa notícia, é sempre triste, ainda mais um jovem, e digo um jovem por 46 anos, é sem dúvida uma idade que poderemos assim dizê-lo, que é de jovem. Ainda mais estava, segundo reza, aquilo que informaram, a jogar futebol, portanto morreu num ataque cardíaco durante um jogo de veteranos, e como é óbvio, a vida, infelizmente, por vezes prega-nos estas partidas, salientar e deixar também os pésames não só à família, também à junta de freguesia de Sagres, onde ele era também elemento ativo e fazia parte da mesma, e também ao Recreativo Infante de Sagres, que era treinador. Pelo que sei e pelo que tive o cuidado de averiguar, era um treinador que durante estes anos trabalhou muito a formação, os jovens, e como tal é sempre de lamentar, não só por este facto, mas volto a repetir, por ter apenas 46 anos. Efetivamente, a vida vale o que vale. Hoje estamos aqui, daqui a bocadinho não sabemos, mas o certo é deixar mais uma vez a toda a família, amigos, à Junta de Freguesia de Sagres e ao Clube Esportivo Recreativo Infante de Sagres, os meus sentidos pésames e muita força nesta hora de pesar. Mr. Luís Moreira, comentário. Bom, boa noite a todos, Emílio, o Jefferson, a Encarnação e os nossos internautas. É mais uma honra estar aqui mais uma semana a falar do nosso desporto, mas hoje começamos com uma notícia menos boa. Queria começar aqui por dar os meus pêsames a toda a família desportiva do Algarve, especialmente para Sagres, Vila do Bispo e a família do Clécio. O Encarnação já fez a exposição completamente daquilo que aconteceu. Um homem que realmente a sorte não foi muito bafejado, segundo eu sei, aquela cadeira de rodas veio depois de uma operação, uma perna que não correu bem e o deixou paraplégico. De seguida, ainda teve, e segundo eu sei, o futebol foi que o salvou, porque ele tentou ou disse a alguém que queria matar, que a vida que realmente não prestava. Mais tarde teve outro infortúnio, que perdeu um filho com 17 anos nas Arribas lá de Sagres, e mais uma vez ele agarrou-se ao futebol e aí está. Teve que morrer dentro de um campo de futebol como treinador, com, segundo eu sei, um duplo AVC, um primeiro no campo, foi socorrido logo nos bombeiros que são ao lado do campo, foi transportado ao Hospital de Portimão e nessa transição de Portimão para Faro, segundo eu sei, acabou por falecer. É uma perda enorme, homens destes com uma resiliência há poucos, e queria deixar daqui um grande abraço a toda a família do Clésio e a todo o desporto algarvio. Muito bem, os sentimentos. Vamos para outro assunto. Jovens algarvios aspirantes a árbitros conseguiram os 3 primeiros lugares no encontro nacional. Isto é sinal de futuro para a arbitragem no Algarve, Mr. Moreira? Temos vindo aqui com um déficit enorme em relação aos árbitros, e esta notícia que apareceu estes dias é de realmente rejubilar para que estes 3 jovens tenham conseguido estas classificações, ainda por cima que foram os 3 primeiros, dentro de um quadro de idades entre os 14 e os 18 anos, e é sempre de ressalvar. É preciso continuar a apoiá-los e perceber as suas dinâmicas, porque a arbitragem é um espaço também bastante difícil, criticado, e para eles um dia não poderem desistir e perder-se o talento. É também de elogiar que realmente, segundo eu sei,
a Associação de Futebol Algarve, junto com o Conselho de Arbitragem, abriu as inscrições esta quarta-feira para jovens árbitros. Quem nos estiver a ouvir, por favor, se está em arbitragem, inscrevam-se, e ainda por cima vai ter como preletor um monstro do futebol algarvio que se chama António Matos. Muito bem. Encarnação, uma opinião sobre esta juventude na arbitragem? A mídia é sempre importante e quando o sangue é novo, como costuma dizer, logicamente que a arbitragem, o desporto em geral em si, neste caso o futebol, está de parabéns. É óbvio que os árbitros muitas vezes são o elo mais crítico daqueles que vão aos estádios e que de alguma forma veem os jogos e os que percebem minimamente futebol os criticam. Eu sou, e tenho sido, sempre que tenho a possibilidade de o fazer, modéstia à parte, uma destas pessoas, mas penso que estes jovens terão que, pela base, aprender não com o que os outros fizeram mal, mas sim o que os outros fizeram bem. Temos hoje em dia um presidente da Liga que foi um grande árbitro internacional e hoje ocupa um espaço grande no futebol, não só português, mas também europeu. Portanto, tudo isto poderá ser também aqui um chamariz para que estes jovens árbitros se iniciem nesta, não digo profissão, infelizmente em Portugal ainda não é, mas já o devia de ser, como existe em alguns países da Europa, mas como é óbvio, felicitá-los e esperar que tenham muito sucesso e que venham trazer algo de muito positivo ao futebol, porque sem dúvida eles são aqueles que de uma forma ou de outra estão lá dentro para ajuizar aquilo que os 22 elementos fazem durante os 90 minutos da partida. Muito bem. Agora vamos para a Quarteira e para o Estádio Municipal, porque foi criada uma petição por causa das condições do relevado do Municipal. É uma situação recorrente. Qual é a vossa opinião? Começamos por aí, Encarnação. Olha, e estádios municipais, e óbvio, toda a gente o sabe, são da jurisdição das autarquias. Como é óbvio, por vezes, estar a falar de quais são os planos de desenvolvimento ou não das autarquias no que diz respeito ao desporto, estamos a falar do Conselho de Lolé, que é um conselho que tem uma grande dinâmica e faz também todos os anos um grande investimento a nível do desporto. É óbvio que o Municipal de Quarteira já não é de agora, e nós, se nos recordamos dos programas que tenho participado ao longo da época passada, e mesmo de há 2 anos, se estiverem a erro, corrijo-me, Emílio, sempre foi, digamos, que o tentão daqueles de Quarteira. Vamos ver, o Municipal de Lolé também teve durante algum tempo o relevado em péssimas condições, depois houve ali, digamos, que um cimentar e as coisas melhoraram, ou então as autarquias têm que começar a pensar como a Dolion fez em relação ao Gercanjo, é colocar um piso sintético, um piso que tenha as capacidades e as qualidades, e muita gente provavelmente não o sabe, mas eu vou dizê-lo, o campo municipal da Penha tem todas as condições e está homologado pela FIFA, portanto é um sintético que dá para jogar jogos de outro patamar e não daqueles que jogam-se lá de 8 em 8 dias. Mas, como é óbvio, são tudo políticas esportivas, as câmaras têm de alguma forma pensar o que é melhor ou não dentro dessa matéria. Agora, esta petição poderá, de alguma forma, tentar, não digo resolver o problema, mas sim criar aqui algumas verbas para que possa dar outra qualidade ao Municipal de Quarteira, diga-se de passagem, uma situação que não é de hoje, não é de ontem e que já vem de alguns anos esta parte a ser falada, pelo menos que eu me lembro, nós aqui já muitas vezes tratamos deste assunto. É um facto. Luís Moreira, Quarteira, Municipal de Quarteira. Bom, esta petição nem vem tarde, nem vem cedo, é uma ideia fabulosa dos pais da formação do quarteirense. Segundo eu sei, só à volta de uns 500 pais que vão estar aí nessa petição, junto com as pessoas que vão assinar. Eu já assinei também essa petição. O que é que acontece? Esta situação do campo já vem, segundo eu me recordo, 15, 20 anos que o problema é este. Então, em 15, 20 anos já havia realmente tempo para projetar e resolver a situação. Não aconteceu, não sei porquê, não
Não sou político, é uma área que eu tento estar enquadrado, mas político eu não sou. Penso que tem havido aqui algum desvio que realmente não conseguem resolver o problema nem de Lolé nem de Quarteira. Estas situações trazem que realmente só este ano o Quarteirense já teve 2 lesões de joelhos, dois atletas de gravidade. Neste momento o Quarteirense já jogou um jogo em Almacil este fim de semana e vai jogar mais 2. O Quarteira não treinou na segunda-feira, penso que foi na segunda ou na terça, porque o campo não estava em condições. E o que é que acontece? Isto é sempre um sobressalto, não deixa as equipas trabalhar em condições e continua, eu espero que realmente brevemente. Em relação àquela situação que o Encarnação falou dos sintéticos, segundo eu me vim informar, vai haver dificuldade em pôr um sintético em Quarteira pelo seguinte: tem um campo, tem uma pista de atletismo, e ao ter a pista de atletismo é feitos ali eventos a nível algarvio nacional e precisam do campo relevado para várias atividades, como o dardo e como o lançamento do peso e o lançamento do martelo, e precisam da relva. E, segundo eu sei, é por aí que não vão com o sintético. Se quiserem tirar lá a pista de atletismo, depois será mais fácil. Muito bem, é um problema. E agora vamos para os problemas do Distritalão. E a terceira jornada, com o Portimonense e o Imortal destacados na liderança, trouxe problemas para outras equipas. O Olhanense 1912, de João Fajardo, obteve o primeiro triunfo ao derrotar o Colatrense de Fábio Teixeira por 2-1 no Horta d'Are. O Imortal de Leandro Palma continua em grande, ao passar por cima do Lusitano de Jorge Viegas por 8-1. Ferreiras de Ivo Soares e o Esperança de Lagos de Manuel Monteiro continuam emperrados e acabaram com 1-0. O Silves de Fábio Félix recebeu e venceu o Moncabé de Rui Pinto por 1-0. O Portimonense de Fábio Raimundo continua a somar e venceu por 2-0 na recepção do Odiacher de Tony Cerumelho. E o Quarteirense de Paulo Duarte e o 11 Esperanças de Eduardo Barão dividiram os pontos na igualdade a 1 golo. Luís Moreira, a jornada, a terceira. Teve aqui uma situação ou duas que nós já esperávamos que acontecesse. A primeira logo, o Colatrense Olhanense, nós dissemos-lo aqui, que eu disse, e o Encarnação acho que também frisou, que o Olhanense poderia logo equilibrar melhor este jogo, porque o campo é mais pequeno. Ele tinha a situação defensiva muito mais trabalhada, chegou à Horta d'Are, um campo pequeno, e foi ali que realmente conseguiu construir, teve a ganhar por 2-0. Depois é normal que uma equipa a ganhar por 2-0 tente baixar linhas e tentar este resultado. O Colatrense ainda fez o 2-1 e depois sei que na parte final, 20 minutos, o Colatrense carregou, não conseguiu. O Tiago Maia teve mais uma vez a evidência e ganhou bem. Em relação ao Inter, o Lusitano, pois é um jogo com pouca história, o intervalo estava 5-0, o Lusitano vem a ter problemas, vem evidenciar grandes problemas a nível da qualidade do seu jogo e dos seus jogadores, vai ter que ver rapidamente esta situação. Em relação aqui às Ferreiras, a Esperança de Lagos era aquilo que dizíamos, um jogo dividido, duas equipas que não podiam perder, e realmente aconteceu o nulo. O Esperança ainda jogou 8 minutos contra 10 jogadores, as Ferreiras teve um jogador expulso aos 85 minutos, mas não conseguiu. As equipas realmente perderam os 2 pontos. Vamos ver o que vai acontecer. O Silves, com o Monca da Paixense, cá está mais uma vez. O Monca vai a Silves criar grandes problemas ao Silves. Eu sei que o jogo foi muito equilibrado e na parte final o Monca podia ter empatado ou até ganho o jogo. Em relação aqui ao Portimonense, lá está a confirmar-se aquilo que nós já sabíamos, vem de resultado positivo em positivo, 2-0 ao Odiaster. O Odiaster ainda teve aquilo um pouquinho a tentar fazer o empatar, mas não conseguiu, e depois na parte final o segundo gol que veio deitar a vitória, está aí o primeiro lugar. Aí. O Quarteirense 1, 11 Esperanças 1, um dos favoritos
a quebrar pontos, a perder pontos em casa, perdeu 2 pontos com os 11 Esperanças do tal outsider que a gente vem falando, que foi fazer um excelente jogo a Almacil e merecidamente a levar um ponto para casa. E a Encarnação, terceira jornada, como é que viste isto? Olha, a salientar aqui o Colaterense com o Olhanense, o Morta da Areia, digamos que cheia, a deitar por fora, a deitar pelas costuras, como costuma dizer. É bom saber que estes jogos do Distrital também movimentam massas e massas em grande número, de salientar esse ponto que é importante, o que se passou aqui no campo municipal de Horta Areia. Depois, uma vitória do Olhanense, por 2-1, penso que o Luís terá já explanado muito bem tudo aquilo que será passado durante o jogo. Salientar também, e tenho que fazê-lo mais uma vez, mais uma vitória do Imortal, desta feita por 8-1 frente ao Lusitano de Vila Real Santo António. Ou seja, as 5 primeiras equipas, Portimonense, Imortal, Onze Esperanças, Silves e Quarteirense, neste momento são as únicas equipas que ainda não têm qualquer derrota neste campeonato. Exceção feita, aliás, vou seguir o raciocínio, melhor dizendo, apenas com vitórias, Portimonense e Imortal. Imortal que desceu, e eu dizia-o aqui nos programas iniciais, a mostrar que efetivamente é um dos sérios candidatos, ao contrário, na minha opinião, de Ferreiras e de Esperança de Lagos, porque também sei que também fizeram um investimento para lutar por esses lugares de regresso ao Campeonato de Portugal. Para já, as duas grandes ilusões deste distritalão até ao momento. Salientar também os 11 Esperanças do Eduardo Barão, ou do Baranito, como preferirem, continua dentro da sua linha, que é a perspectiva de não perder, foi pontuar a um campo que também não é fácil, que é o Quarteirense, infelizmente ser sintético ou ser relevado é sempre uma deslocação difícil quando se joga em Quarteira, o empate, esse empate a 0 entre Ferreiras e Esperança de Lagos, que se acabaram por anular numa partida em que um deles teria que vencer para começar ali a saltar junto dos lugares mais cimeiros da tabela classificativa. Ora, aí está. E agora vamos para a quarta jornada. E na quarta jornada vamos ter o Derby de Faro, com 11 Esperanças Colaterense, o duelo entre o Esperança de Lagos e o Quarteirense, jogo grande. Outro duelo forte vai ser o Odiacher contra o Imortal, e depois ainda o Olhanense 1912 Portimonense, Moncabé contra o Futebol Clube Ferreiras e o Lusitano Silves. Encarnação, duelos em destaque. Olha, 3, o Olhanense 1912 com o Portimonense, ver até que ponto é que este Portimonense continua com esta veia goleadora e com esta capacidade de ganhar os jogos. Segundo me disseram, é uma equipa que mistura muita juventude com uma ou outra experiência. Portanto, o Portimonense B, aqui a provar que a aposta na formação, muitas das vezes, seja em que escalão for, seja em campeonato for, é sem dúvida uma aposta que poderá ser ganha, e ainda mais para um Portimonense que está na situação em que está na segunda liga. Outro dos jogos é o Odiaster Imortal, ver até que ponto a equipa do nosso amigo Tony Sermenho poderá fazer face a este Imortal que vem, digamos, de uma cavalgada de resultados e de uma vontade louca de jogo após jogo somar vitórias. É uma deslocação difícil, muito complicada para a formação de Albufeira, portanto, aqui destaque também este jogo. E por fim, esse jogo que tu frisaste, este derby algarvio, irá ter casa de certeza cheia no estádio, no campo municipal da Penha, ver até que ponto Eduardo Barão também, com este 11 Esperanças, que é daquelas equipas que por vezes, e nós ao longo dos campeonatos vamos falando, mas nunca damos muito valor, mas o certo é que esta estabilidade que o Baranito conseguiu colocar nestes 11 Esperanças, também com uma equipa diretiva atrás de si, que de alguma forma tem-lhe dado essa estabilidade, o certo é que estes 11 Esperanças, de há 2 anos ou 3 a esta parte, têm vindo a fazer uns campeonatos muito interessantes e todos nós, por vezes, nos interrogamos, pelo menos aqui em Faro, nas conversas que tenho com alguns amigos, quando é que este 11 Esperanças poderá fazer
uma gracinha ou poderá vir a ser um outsider desta primeira edição da Associação de Futebol do Algarve. Não desprezando os outros jogos, obviamente, mas estes 3 para mim são aqueles que, se eu tivesse a oportunidade de ver um deles, iria ver de certeza. Muito bem, Mr. Luís Moreira, duelos em destaque e qual o jogo é que não perderia? Os duelos em destaque são todos. Não há jogos fáceis aqui. Começando aqui logo pelo Esperança de Lagos Corteirense. Esperança de Lagos é um jogo de alta tensão. Esperança de Lagos que ainda não pontuou. Corteirense perde 2 jogos em casa, um dos favoritos. Continua a falar uma das equipas que mais investimento está a fazer. Por isso, vai ser um jogo que realmente eu penso. Desta vez, o Esperança de Lagos não pode falhar, o Corteirense também não. Vai ser um jogo de alta tensão. Moncarapaz Ferreiras. As Ferreiras é um jogo irreversível. Se as Ferreiras não conseguem fazer um bom resultado, e o bom resultado é ganhar em Moncarapaz, então não está completamente perdida, mas a época começa a ficar realmente aquém daquilo que eles tinham projetado e não sei o que é que poderá acontecer. Lusitano Silves. Depois adivinha-se aqui uma deslocação do Silves que não vai ser fácil em Vila Real, mas eu penso que mais ou menos, com maior ou menor dificuldade, o Silves irá ganhar a Vila Real Santo António. O Lusitano, me desculpe, mas isto é a minha visão, como eu vejo as coisas, dentro daquilo dos resultados que têm acontecido, e eles numa semana não conseguem arrepiar caminho daquilo que tem vindo a acontecer nestas semanas. Olha, nesse 1912, Portimonense B, vamos ver se realmente o Olhanense consegue consolidar aquilo que fez norte da área com o Colaterense. Penso que vai ser um pouco difícil, desculpem os olhanenses, o Portimonense B, para aquilo que tem vindo a demonstrar, vai criar muitas dificuldades em Olhão. O Adriaste Imortal, eu penso que vai ser aqui talvez onde o Imortal vai ter a primeira grande dificuldade, vai ser aqui no Adriaste. O Adriaste já demonstrou que em casa não é uma equipa fácil, eu já disse que conheço um pouquinho o plantel, o Tony deve estar a acabar de arrumar as peças, eu não acredito que o Imortal consiga pelo menos vencer em Odiache. 11 Esperanças Colaterense, este derby. A Colatra teve este dissabor em casa, perdeu com o Olhanense, não era previsível. Os 11 Esperanças, que realmente arrancou com uma força extraordinária, vem empatar a Quarteira à casa de um dos favoritos. Acredito plenamente que é um derby. Aqui já a situação é um pouquinho mais dividida. Mas eu penso que maior ou menor dificuldade teremos aqui uma vitória dos 11 Esperanças, tudo aquilo que a Encarnação já frisou, estabilidade do treinador há 3 anos, uma direção que o apoia constantemente nas suas decisões, um plantel sabe que é ele que manda e dispõe, e ele é uma pessoa formada em psicologia, sabe o que faz, sabe o que quer, e vamos ter aqui um derby grande. E o Distritalão ao rubro. Muito bem, vamos sair então do Distritalão e vamos para o CP e para um jogo em atraso. Mr. Moreira, o jogo a contar para a segunda jornada, o Lagoa de Roberto Alberto recebeu o Operário dos Açores e não saiu do nulo, e com isso desperdiçou a oportunidade de subir na tabela. Como é que viu este resultado? O CP, ele todo é sempre muito equilibrado. Então as equipas aqui do quinto, sexto, do 7 para baixo, o Monca, o Lagoa, o Operário, o Moura, o Estrela Amador, o Comércio, são todas equipas muito equilibradas. O Lagoa teve aqui uma grande chance para realmente se encostar ao Monca, com 10 pontos, não conseguiu, só conseguiu 1, e afastar-se um pouco aqui do Operário e do Moura. Não conseguiu, com certeza que fizeram tudo para que isso acontecesse, mas nos jogos do Campeonato de Portugal, estes resultados, só não perder já é muito bom. Encarnação, como é que viste este jogo em atraso? Olha, um empate que soube melhor ao Operário do que propriamente ao Lagoa. O Lagoa, pelo facto que o Luís disse há pouco, e é verdade, se ganhasse, encostava no Moncarapachense com 10 pontos, mas também tinha aqui a possibilidade de afastar-se cada vez mais daquele que é o primeiro que conta da linha d'água e que dará acesso à terceira divisão, que é o Estrela Amadora,
que tem, Estrela Amadora B, que tem 5 pontos, ficaria com uma vantagem de 5 pontos sobre o Estrela, colava-se ao Moncarapachense e ainda mais ficava com vantagem sobre o Operário da Lagoa por ter vencido. Mas como é óbvio, e o Luís também o disse muito bem, este Campeonato de Portugal, todo ele é jogado e é pautado pelo equilíbrio. Logicamente que as equipas tudo têm estado a fazer e com o Loutano estando a assumir-se pela primeira vez, de voz viva, se assim poderei dizê-lo, como candidato para lutar para a Liga 3. O certo é que, para já, as equipas algarvias, pelo menos, estão em zona de tranquilidade, ou seja, não estão em zona de descida, e só isso, para a região e para o Algarve, é muito bom, embora, volto a dizer, penso que este empate foi mais benéfico para o Operário do que propriamente para a formação do Grupo Esportivo de Lagoa. Ora, aí está. E encarnação, vamos para a seleção que venceu na Polónia por 3-1 e depois empatou a 0 na Escócia e adiou o apuramento para a fase seguinte. O Ricardo Velho não saiu do banco, mas valeu a pena a convocatória. Comentário. Olha, em relação à seleção, íamos falar do Ricardo Velho, a seleção, penso que o Martinez tinha agora aqui a possibilidade, dentro desta prova, de ir renovando aos poucos a seleção nacional. Não estou com isto a dizer que teria que tirar todos aqueles jogadores que lá estão com mais idade e que obviamente ainda fazem muita diferença, tanto é que fazem a diferença que nós ganhamos à Polónia e depois acabamos por empatar com uma seleção que já não ganha há 5, 6, 7 jogos, whatever. Ontem tive cuidado de ouvir, mas tem que já há aqui uma série de jogos que não ganha. Não foi um jogo deslumbrante, não foi um jogo bem conseguido por parte da seleção portuguesa, mas como é óbvio, continuo a manter a minha, e ontem eu ouvi alguns comentários, quer na televisão, quer depois, já esta manhã, também na rádio. Penso que esta Liga das Nações poderia servir de alguma forma também para ir fazendo aqui um pouco o entrosamento e a colocação de jogadores mais novos, jogadores que neste momento estão a disputar não só no nosso país, mas muitos deles já foram vendidos para campeonatos de grande qualidade, como é o caso da França, como é o caso de Espanha, como é o caso de Inglaterra. Penso que poderia ser aqui uma boa oportunidade para depois, quando entrarmos aí sim naquilo que, e como português que sou, mais me interessa, que é ser campeão da Europa ou ser campeão do mundo, ter uma seleção à altura. Temos um exemplo que é a Alemanha, quer no último Mundial, quer no último Europeu, aliás, não estou a falar no penúltimo Europeu, não neste último, que foi na Alemanha. A Alemanha foi mesmo alvo disso, de uma renovação muito grande de todo o seu plantel, e a prova provada é que já apareceu no último Europeu com grande capacidade e com categoria dos seus jogadores, e está a fazer uma fase de grupos na Liga das Nações que efetivamente não está a dar hipótese a qualquer seleção. Quanto ao Ricardo Velho, é óbvio e sabiam de antemão que o Ricardo Velho ia à seleção, mas que não deveria ter a oportunidade de poder ter a sua primeira internalização, como não teve o Rivaldo em Cabo Verde e como o Elvis Baldé na seleção da Guiné-Bissau também já foi internacional uma vez, mas ainda não jogou qualquer dos dois jogos para o qual foi chamado. Mas penso que o Ricardo Velho poderá tornar-se um habitué, se assim poderei dizer, nas chamadas às seleções. Basta fazer o percurso que tem feito até à última jornada frente ao Estoril, e obviamente que o Roberto Martinez não terá muita possibilidade de não o convocar. Não digo isto pela pressão que se possa fazer a nível da comunicação social, mas sim pela qualidade que o guarda-redes tem, e penso que será mais tarde ou mais cedo o número 1 da seleção portuguesa. Tudo no seu tempo. Só para finalizar, dar aqui uma palavra de apreço ao Ryan Gold, um jogador que teve no Sporting e passou durante muitos anos pelo Farense, saindo agora para a MLS há 3 ou 4 temporadas, na flash do Canal 11, quando lhe perguntaram qual é o clube em Portugal que ele continua a seguir, ele, de uma forma perentória, diz que é sem dúvida o Farense, que foi uma casa onde foi muito bem tratado e que sem dúvida é um clube que acompanha sempre que tem a possibilidade de ver os jogos da equipa do Farense. É a prova provada de que realmente este jovem jogador que aqui chegou como o mini Messi, não sei se recordam o termo que lhe foi
emprego na altura, quando foi para o Sporting, foi aqui no Farense que efetivamente ele deu o salto e, como é óbvio, deixa-me bastante satisfeito a ver um jogador do qual tive o prazer de privar e de estar mais perto, ver agora, de certa forma, reconhecer todo o trabalho que foi feito com ele no Farense nos anos que por aqui passou. Mr. Luís Moreira, seleção de Portugal, como é que viu? Bom, em relação a Portugal, à seleção nacional, não me querendo aqui alongar muito, porque são dois jogos completamente distintos, um com uma competência enorme, 3-1, mas com formas de seleções completamente distintas de jogar. A Polónia dividiu o jogo com Portugal, precisava de ganhar, e Portugal, ao ter espaço, fica sempre mais competente a nível da sua criação, seja na primeira fase quando estão a sair a jogar, depois na área de criação mais à frente, e então tivemos na nossa praia 3-1, um resultado bastante justo e uma vitória muito competente. Em relação ao segundo jogo, Escócia, pois é difícil jogar contra um ferrolho suíço. Isto foi um ferrolho suíço, o nome de ferrolho suíço vem da Suíça mesmo. Uma seleção que realmente não tem condições técnicas para ombrear com Portugal, baixou as linhas, tentou jogar em transições e depois, como nós sabemos, se um golo não entra para desbloquear o jogo, fica difícil. Portugal não conseguiu. O 0-0, a seleção queria mais, os jogadores queriam mais, mas foi o que se pôde arranjar. E o primeiro jogo com a Polónia foi uma bela exibição de Portugal, sem dúvida. E Encarnação, vamos para a Taça de Portugal. E na Taça de Portugal vamos ter, na terceira eliminatória, o Sanjoanense da Liga 3 vai receber o Farense, Lagoa vai receber o Famalicão da Primeira Liga, o Portimonense vai receber o Sporting da Primeira Liga e o Moncarapachense vai visitar o Sporting da Covilhã da Liga 3. Um sorteio agradável. Olha, a Taça de Portugal é sempre uma caixinha de surpresa, ou seja, as equipas que aquelas nós teoricamente achamos que é as mais fracas são aquelas que muitas das vezes depois fazem as tais surpresas, é onde os jogadores se querem mostrar, digamos que é uma montra para os jogadores dos escalões inferiores e, como é óbvio, estar aqui a dizer, na minha perspectiva, que o Farense é aquele que tem, digamos que, a missão menos difícil, não vou dizer mais fácil, mediante aquilo que disse há pouco, como é óbvio, mas vai jogar com uma equipa da Liga 3, que é o Sanjoanense, e, como é óbvio, tem aqui a situação um pouco mais facilitada, recordando ainda que, na época que findou, o Farense foi ao Lanca Verdense, que estava em último lugar com 0 pontos e acabou por ser eliminado da Taça de Portugal. Portanto, a taça é assim mesmo, é por isso é que a taça é a prova rainha do futebol português e é aquela que nos dá muitas alegrias, pelo menos àqueles que são considerados os clubes mais pequenos. O Portimonense recebe o Sporting, portanto, penso que aqui, mesmo que o Sporting coloque uma segunda linha para este jogo, obviamente será uma segunda linha que é muito mais forte do que a linha principal do Portimonense. O Moncarapachense vai à Covilhã, Covilhã também não está a atravessar um bom momento, e esperemos que a equipa de Moncarapaz esteja naqueles dias em que consiga fazer tudo aquilo que pretende no sentido de poder seguir em frente na taça de Portugal, situação que também não vai ser fácil, e depois o Lagoa recebe o Famalicão, como é óbvio, é uma equipa da Primeira Liga, para uma equipa do Campeonato de Portugal, mas tudo aquilo que eu poderei dizer daqui para a frente vai-me contrariar tudo aquilo que eu disse há pouco para trás, ou seja, o Lagoa também vai encontrar perante este adversário, perante, digamos que, os órgãos de comunicação social desportivos e não desportivos todos em Lagoa, vai querer mostrar o porquê de ter subido o ano passado da Primeira Distrital para o Campeonato de Portugal. Portanto, antevê-se aqui partidas difíceis, antevê-se aqui situações não nada fáceis para as equipas do Algarve, mas obviamente, volto a frisá-lo, aquela que teoricamente, e volto a pôr outra vez o termo, teoricamente poderá ter mais capacidade e mais razão para poder seguir em frente nesta Taça de Portugal, na minha modesta opinião, é o Farense, fazendo votos, como é óbvio, que todas as outras também sigam, ou seja, que para a próxima eliminatória tenhamos de novo as 4 equipas na 4ª eliminatória da Taça de Portugal.
Luís Moreira, terceira eliminatória da Taça de Portugal. Está aqui uma tarefa bastante complicada, pelo menos, acho eu, para 3 equipas. Aquela que tem a situação, para mim, mais facilitada será, como disse a Encarnação, o Farense, mas eu ia começar aqui pelo Lagoa Famalicão. Então, eu apenas tentando pensar pela cabeça do Roberto, vai ser um jogo parecido daquele ontem da Escócia com Portugal. Baixar linhas à espera de uma transição e que algo de bom aconteça na Liga do Povo, que é a Taça de Portugal. Portanto, dificilmente o Lagoa vai... quanto mais cedo, quanto mais tarde o Lagoa conseguir que o Famalicão possa fazer um golo, pode enervar o Famalicão e as coisas então podem se prolongar no jogo por aí além. Em relação ao Portimonense, como diz o Carlos, o Sporting mesmo com uma segunda linha, vai ser difícil realmente que não venha passar ali a Portimão, só se realmente o Sporting, com esta situação da saída do Hugo Viana, pode por ali trazer alguma intranquilidade e acontecer um imprevisto, o que era bom para nós, para o Algarve. São Joanense Farense. O São Joanense Farense, é como o Carlos diz, o Farense é obrigado a ir a São João e eliminar o São Joanense, porque ainda por cima está em último lugar, lembrando-se daquilo que aconteceu ano passado, que foi eliminado por uma equipa também que estava em último lugar. O Monca pode para mim, dividir o jogo 50-50 com o Covilhã, porque do Campeonato de Portugal o Monca tem vindo a jogar bem, já vi um jogo deles com o Loutano, é uma equipa que joga muito bem em transição e este jogo fora com o Covilhã está talhado para uma situação dessas. Bem, e meus amigos, não temos mais tempo. Agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.